Neste vídeo vamos discutir a equação de Poisson, que corresponde a equações dessa forma aqui. Laplaciano de u igual a uma certa função conhecida f. Quando u é uma função de uma única variável, ela se resume a esta equação aqui, uma equação ordinária de segunda ordem. Já no caso de duas variáveis, obtemos uma equação de derivadas parciais. E também, de modo análogo, no caso de três variáveis, obtemos uma equação com esta forma. Neste vídeo vamos resolver a equação de Poisson para uma região retangular do plano xy, em que f de xy é uma função conhecida. Vamos considerar, portanto, esta região do plano, uma região retangular, de arestas de comprimento Lx e Ly, respectivamente. Além disso, vamos estabelecer as seguintes condições de contorno. Vamos imaginar que a função u se anula em quase todas as arestas desse retângulo, à exceção de uma das arestas. Por exemplo, na aresta AB indicada no desenho, sendo igual a uma certa função de y, v, conhecida. É possível escrevermos a solução deste problema como a soma de duas funções, o zero e o p, em que o zero seja a solução da equação de Laplace para as mesmas condições de contorno do problema original, enquanto que a função u de p é a solução de uma equação de Poisson, porém com condições de contorno homogêneas, ou seja, condições tais que o p seja nulo em todas as arestas. Você pode verificar facilmente que a soma de u0 com o p, em primeiro lugar, satisfaz a equação de Poisson para u. Em segundo lugar, o 0 mais o p satisfaz as condições de contorno do problema original para u, sob essas condições para o 0 e para o p que apresentamos aqui. A solução para o zero, ou seja, a solução para a equação de Laplace para essas condições de contorno, já foi abordada por nós em outro vídeo. Ela corresponde a esta expressão, em que a constante Cn é dada por essa expressão aqui, que envolve a função v de y. Vamos então focalizar a nossa atenção na solução da equação de Poisson, o p, para as condições de contorno homogêneas. Podemos imaginar a função u de p como sendo o produto de funções seno. O produto de seno de npx sobre lx e seno de mpy sobre ly. Observe que esse produto de funções seno satisfaz automaticamente todas aquelas condições de contorno. No entanto, esse simples produto não satisfaz a equação de Poisson para UP, para qualquer f de x e y. No entanto, podemos imaginar uma superposição de funções com essa forma, em que cada termo da superposição tem ali uma constante, que vamos chamar de d índice nm, associada a cada produto de funções, para cada valor de n e m. Vamos então derivar esta função u de p desta forma, em relação a x, em relação a y, e inserir estas expressões na equação para o p. No caso da derivada segunda em relação a x, essa derivada incide sobre a função seno de npx sobre lx. E após derivarmos, obtemos este fator de menos np sobre lx ao quadrado. Escrevemos o sinal de menos ali, fora da somatória. De modo análogo, a derivada segunda em relação a y vai incidir somente sobre a função seno de mpy sobre ly. Obtemos então a mesma função seno, mas com o fator de menos mπ sobre ly ao quadrado. Inserindo então essas expressões das derivadas de up em relação a x em relação a y na equação de Poisson, obtemos esta expressão. Podemos agrupar os termos e assim obtemos esta expressão. Por sua vez, esta expressão pode ser interpretada da seguinte forma: a somatória de m indo de 1 até infinito de um grande coeficiente ali, entre chaves, multiplicando a função seno de mpy sobre ly, e isso tudo sendo igual à função f de xy. Podemos interpretar o lado esquerdo dessa equação como sendo a representação em série de Fourier de senos da função f de xy, em que o coeficiente da série corresponde
a esta expressão aqui. A somatória agora, mais interna, em n indo de 1 até infinito. O coeficiente, então, desta série corresponderá, portanto, a esta integral, já que se trata da representação da função f de xy, em série de senos. Por sua vez, o lado esquerdo agora dessa expressão é, novamente, uma soma, agora em n indo de 1 até infinito, de um coeficiente vezes o seno de npx sobre lx. E isso sendo igual àquela expressão do lado direito da equação. Podemos, mais uma vez, interpretar o lado esquerdo como sendo uma série de senos de Fourier, agora na variável x. Temos aí a representação em série de senos da expressão que está do lado direito desta equação. Portanto, o coeficiente dessa série pode ser escrito como a integral de tudo o que está do lado direito da equação, vezes o seno de npx sobre lx, integrado de 0 até lx e com o fator 2 sobre lx, da expressão do lado direito da equação anterior. Podemos então reescrever essa expressão agora dessa forma, em termos da integral dupla do produto da função f de xy vezes o seno de npx sobre lx e o seno de mpy sobre ly. Resolvendo para o coeficiente d índice nm, obtemos esta expressão, que é calculável uma vez conhecida a função f de xy. A solução da equação de Poisson para o P, portanto, corresponde a esta expressão, em que dnm tem esta forma aqui, relacionada ao f de xy da equação de Poisson para o P. Em conclusão, a solução completa do problema é a função u de xy, que corresponde à soma de uma função u0 e outra função up, em que o zero é a solução da equação de Laplace para as mesmas condições de contorno que u, e o p é a solução da equação de Poisson, que envolve ali a função f de xy do lado direito da equação, para condições de contorno homogêneas. Para as condições de contorno consideradas, o zero, solução da equação de Laplace, tem a forma, dada por isso daqui, tal que C índice n tem essa forma. Esta solução já obtivemos em outro vídeo. Já o P, solução da equação de Poisson, conforme acabamos de ver, tem essa forma, em que a constante D, índice nm, assume esta forma.